provisório é a revolta lá em São Paulo, né? Lembre que São Paulo é quem levou o golpe aí, é quem levou a chamada Revolução por Vargas, né? Eles que foram retirados do governo para Vargas assumir. Então os paulistas eram os grandes inimigos de Vargas, eram os grandes críticos do governo Vargas, né? E justamente vai ser lá que vai surgir o que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Revolução Constitucionalista, ela reivindicava principalmente que Vargas governasse por uma Constituição. E também tinha como outra reivindicação menor aí a mudança do interventor em São Paulo. Gente, só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quando Vargas chega ao poder, ele chega por intermédio dos tenentes, do movimento tenentista. Então, como pagamento desse feito dos tenentes, Vargas vai nomear vários tenentes como interventores do Estado. Ou seja, vai deixar de existir o governador de cada estado e agora vão ter os interventores. Esses interventores vão tomar o lugar dos governadores. E esses interventores não chegavam lá pelo voto. Eles eram indicados por Getúlio Vargas. Isso demonstra um pouquinho de grande autoritarismo, né? E poder central nas mãos de Vargas, certo? E um dos interventores, o de São Paulo, não era do agrado dos paulistas, porque o interventor de São Paulo não era paulista. Parece que já foi de propósito que Vargas fez, né? Já para provocar os paulistas mesmo. Colocou um interventor nordestino, pernambucano mais precisamente. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932 tinha como principais pautas que Vargas criasse uma nova Constituição, até porque Vargas estava governando por decretos, né? Vargas estava governando por decretos, certo? Falar em decreto, vamos lembrar aí do decreto aí da burrada aí, né, do governo que criou um decreto que praticamente, na verdade ele tentou colar, né? Ele jogou na parede para ver se colava, né? Um decreto que praticamente abria as portas para privatizar o SUS, né? Só que a repercussão foi tão negativa que ele acabou voltando atrás, né? Vamos defender o SUS sempre, certo? Mas voltando ao decreto, Vargas estava governando por decretos. E o que os paulistas queriam, e o que o movimento constitucionalista queria, é que Vargas governasse por uma Constituição, certo? Então, é justamente isso que reivindicava o movimento de Revolução Constitucionalista de 32, né? Que também ficou conhecido como MMDC, né? Que era nome aí, era iniciais do nome de 4 estudantes que foram assassinados em uma passeata, né? Assassinados pelo governo, né? Pela polícia do governo. Então, de certa forma, esse MMDC, não vou lembrar o nome de todos, eu sei que um é Miragaia, D é Drauzio, né? MMDC. E C eu também não vou lembrar. Eu sei que um é Miragaia, outro é Drauzio, o outro M e o C eu não vou lembrar, mas está no resumo. Vou colocar o resumo para vocês e lá tem o nome, por isso o nome também MMDC, em homenagem a esses estudantes, certo? O movimento ele é coibido pela polícia, só que as reivindicações são atendidas por Vargas, né? Vargas acaba tirando o interventor que era pernambucano de São Paulo, nomeia um interventor paulista e acaba criando em 1933 uma Assembleia Constituinte. Ou seja, quando se forma uma Assembleia Constituinte, significa que vai se debater uma nova Constituição. E aí vem a Constituição de 1934, né? Que vai ter como principal ponto aí, talvez um dos mais famosos, o voto feminino, né? Então, 1934 entra uma nova Constituição no Brasil, a nossa terceira da história, a nossa segunda do período republicano, né? Então, no próxima aula, a gente volta com um governo constitucional, ou seja, um governo baseado na Constituição, certo? Que vai ser de 34 a 37, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte do governo provisório, né? E qualquer dúvida é só perguntar, ok? Beijos e abraços, e amanhã, se tudo der certo com a graça de Deus, eu vou começar a nossa revisão de história, certo? Lá com o período da antiguidade, ok?